38 Protagonists Capítulo 115. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. O plano que originalmente desenvolvi era algo assim: eu ficaria com a Bianca para suprimir sua habilidade de charme e gradualmente reduzir sua popularidade. Assim, a presença da princesa Saari Araceli aumentaria. Já se passaram mais de 2 meses desde que cheguei aqui e acho que fiz muito trabalho nesse tempo. No outro dia, Saar se tornou com sucesso a encarnação da justiça depois de encerrar o episódio Anjo Caído. E a popularidade de Bianca despencou ainda mais graças à brilhante estreia de Araceli. Esse acidente não foi o único, também houve muitos outros eventos que ocorreram desde então e a cada vez, eu achava que tinha sido muito bem sucedido em diminuir a popularidade da santa. No entanto, nem tudo neste mundo se moveria de acordo com o meu plano. Meu método atual não foi suficiente para fazer um estrago significativo na popularidade que ela construiu por um ano após sua transmigração. Sua popularidade em todo o Império era tão alta quanto a Torre Eiffel, pois era amada por praticamente todos. E para derrubá-la, preciso de uma maneira mais eficiente. Como alguém que morava na Coreia e assistia ao noticiário das 9 horas nos últimos 30 anos, havia vários métodos que eu poderia pensar, como espalhar fatos falsos, boatos desagradáveis ou até mesmo fabricar uma história inexistente que pudesse afetar o dia a dia de Bianca. No entanto, eu não poderia usar esses métodos. Para restabelecer a princesa como filha da deusa e ao mesmo tempo, reduzir o poder da santa, para que ela não pudesse usar a regressão, preciso de algo mais político, mas simplesmente não conseguia pensar em nada agora. À primeira vista, a missão de caça ao protagonista pode parecer apenas mais uma com recompensas um pouco melhores. No entanto, realmente tem um risco tremendo, ou seja, era quase impossível retornar à Terra se eu falhasse na caçada. Excluindo a caça ao Dharma Supremo, as outras missões que recebi até agora sempre tiveram uma alta taxa de sucesso, mas ultimamente, essa taxa tornou-se bastante frustrante. Em particular, nesta missão, a Santa Bianca foi a pior protagonista que já conheci. Eu tinha que admitir, para alguém como eu, que só treinou minhas habilidades de caça ao longo da minha vida, Bianca, que era bastante habilidosa em termos de política e gestão de fama, era como uma parede de 4 dimensões que não podia ser superada. Cavaleiro ou Sildão. Sim. Virei minha cabeça para Bianca que me chamou. Mesmo que agora eu estivesse apreciando a visão das flores de cerejeira junto com uma linda mulher à beira do lago, não pude deixar de me sentir miserável. Você já pensou sobre a sugestão que lhe dei antes? Algum tempo atrás, ela me pediu para ser seu cavaleiro guardião. Em outras palavras, me pediu para abandonar a princesa, e se eu fizer isso, Saar cortaria meu corpo em 2 partes. Sou louco o suficiente para aceitar algo assim? Claro que não. Lamento dizer isso por causa do nosso relacionamento, mas sinto muito, não posso abandonar meu mestre. Entendo. Vendo quão leal é, acho que você é um verdadeiro cavaleiro desta era. Nós dois realmente não temos interesse um no outro. Apenas nos aproximamos para nos usarmos. Assim, a data bastante tensa continuou. No entanto, alguém com semblante pálido apareceu de repente do mato. Parece que vocês dois estão gostando do encontro. Era o Imperador Serael. Por um segundo, graças aos seus olhos afiados e lábios vermelhos brilhantes que parecem que ele acabou de beber sangue, pensei que era um vampiro, mas no momento seguinte, eu já estava ajoelhado com a mão cruzando o peito. Vejo o sol mais brilhante do Império. Esta era a etiqueta para cumprimentar o Imperador neste país. Serael olhou lentamente entre mim e Bianca antes de cuspir algumas palavras. Você está feliz? A tez de Bianca rapidamente empalideceu. Eu também comecei a suar porque tinha dificuldade em suportar essa atmosfera emocionante. Meu Deus! Mesmo no gênero romance e fantasia, o ciúme entre um protagonista masculino e o outro não passava de um clichê comum. Não deve haver casos em que outro líder se intrometa durante um encontro como este. Além disso, eu não era um dos protagonistas masculinos e Bianca era alguém que estava completamente protegida pela correção. Acho que esse desenvolvimento foi o resultado de eu quebrar a correção do protagonista. Ei! Sua Majestade. Bem, isso é. Vendo a confusão no rosto de Bianca, uma ideia de repente me veio à mente. É uma ideia muito perigosa, mas se eu fizer direito,
Há uma chance de ter um efeito muito bom. Se fizer algo errado, posso estar em apuros, mas não tenho outra alternativa. Tentei esconder o suor frio que corria pelo meu corpo e disse: Vossa Majestade, Santa Bianca e eu somos amantes. O quê? Isso? Do que você está falando? Claro, era mentira. Não há como sermos amantes quando não tínhamos nenhum interesse um no outro. Nós só gostamos de nos encontrar, mas, como diziam, a política só pode ser vencida por quem instiga e fabrica informações. Por que você, Santa Bianca, esqueceu sua promessa naquele momento? Oh não. Não, não é isso. Mas tem alguma coisa acontecendo entre nós? E todo o tempo que passamos juntos. Eu me pergunto qual será a resposta dela. Quando levantei a cabeça e olhei para o imperador, ele também estava olhando para mim com uma expressão aterrorizante, e depois disso, olhou para Bianca. Se a situação fosse a mesma de antes, Sirael teria sentido um amor sem fim por ela. Não importa o que acontecesse, mas por causa da minha interferência, a habilidade monopólio de charme, SSS, não estava funcionando corretamente. Então, seus sentimentos devem estar uma bagunça agora. Bianca. Isso é verdade? O que o cavaleiro disse é verdade. Não é verdade, Sua Majestade. Se era verdade ou não, não importa mais. O importante era que ela foi flagrada tendo um encontro comigo na beira do lago. Santa. Todas as vezes que estivemos juntos não passam de uma mentira. Além disso, em seu agir como um cachorro abandonado. Parece que minha aposta funcionou muito bem. O plano mudou completamente. Em todas as missões, sempre busquei o caminho mais seguro e eficaz, mas agora eu tinha que adotar uma abordagem completamente diferente, um alto risco e alta recompensa. Este método certamente tinha um alto risco. Eu poderia ser enterrado pelo protagonista masculino literalmente e politicamente, mas o que posso fazer? Não consigo pensar em outra estratégia. Então vou usar essa mesmo. A maneira mais rápida de enterrar uma celebridade, um escândalo. Além disso, foi um escândalo de infidelidade. Sério? Isso é verdade? E pensar que Santa Bianca está tendo um caso, eu disse a você que é verdade. E não foi apenas uma ou duas vezes. SHH. O cavaleiro ali também era administrado pela senhorita Santa. Claro, já que ela ainda não era casada, não poderia ser chamado de caso, mas era por isso que a coisa toda era bastante emocionante para os espectadores. Uma santa que deve ficar longe dos homens, na verdade tinha encontros secretos com vários. Em um império onde não há notícias e nem jogos, poderia haver alguma fofoca mais interessante do que essa. Ah, você sabe, eu vi a Santa Bianca tendo um encontro com o mestre da torre também, Cyril. Ouvi dizer que ela também foi passear no Jardim Silent com o Papa. Somente depois que o boato se espalhou como um incêndio, Araceli me disse que todos os protagonistas masculinos haviam notado o relacionamento de Bianca antes mesmo do boato começar. O quê? Você disse a eles? Você é louca, sim. Eu fiz isso porque o professor continuou me obrigando a fazer algo estranho. Quero dizer, estou ciente de que eu estava um pouco fora da linha, mas como você pode atiçar aqueles malucos desesperados por amor? No começo, fiquei muito surpreso, mas depois de refletir sobre a situação, certamente poderia ser usado. Sou uma pessoa muito difícil e persistente e soube comer o bolo de arroz que me foi dado. Vamos espalhar mais o boato. O objetivo principal era causar algum dano à fama de Bianca usando a boca das pessoas. A santa, que eles pensavam ser sua própria mulher, acabou brincando com 5 caras ao mesmo tempo. Era natural que o fogo caísse nos pés do líder masculino. TSK. Eu sabia que seria assim. Não havia nenhuma mulher ao seu redor. Ela tentou preencher esse vazio com homens. Mesmo esses fatos insignificantes que geralmente são dados como certos tornam-se uma presa deliciosa para o espectador. Eu pensei sobre isso mais uma vez e tive certeza. O rumor gera outro boato e à medida que o boato se espalha mais, as pessoas não se importam mais com os fatos. Eu não senti nenhuma pena de Bianca porque foram exatamente as mesmas coisas que fez com a princesa Saar. Ela apenas colheu o que plantou. HMMM. No meu caminho de volta para a residência da duquesa, uma única nota foi entregue a mim. Nele, belos escritos podiam ser encontrados. Por favor,
Venha a este lugar no momento em que o sol se põe nas nuvens. Era um bilhete da Santa Bianca. O local de sua reunião seria o terceiro templo, localizado nos arredores da capital. Era um lugar desolado que raramente era visitado por pessoas. Este lugar foi preparado por ela para me encontrar. Talvez por causa dos rumores que circulavam por todo o império, a garota tentou me encontrar rapidamente. Eu queria saber onde se escondeu, mas ela estava lá mesmo. Bem, nesta situação, era natural que ela me encontrasse primeiro. No entanto, eu ainda não sabia qual era seu propósito. Será que talvez confie em mim? Ou vai me repreender? Ela me chamou secretamente. E, no senso comum, seria normal que eu fosse dessa forma, a menos que quisesse morrer em uma luta entre o imperador, o senhor da torre, o melhor espadachim do mundo e o papa. Caminhei com passos muito imponentes até a poucos metros do local da reunião. Então fingi me esgueirar e entrei no ponto de encontro secreto. Neste templo que foi construído há cerca de 100 anos, pude ver vinhas crescendo nas paredes e também coisas parecidas com musgo entre os pilares que estão quebrados ao meio. Com o tom de definição no horizonte, a senhora de cabelos pretos realmente recebeu muitos buffs por sua aparência hoje. Santa, você está aqui. Eu sinto mesmo a sua falta. Dizendo isso, me aproximei de Bianca e acariciei sua bochecha. Esta cena poderia ter sido uma cena muito, muito romântica. Se não fosse pelos 4 protagonistas masculinos que apareceram de repente. Santa Bianca deu um passo para trás. Seus olhos se arregalaram como o Oceano Pacífico. Eles apareceram no templo muito silenciosamente. O mestre da torre estava flutuando no céu. O mestre da espada estava sentado no pilar quebrado com expressão severa. O imperador abriu a porta da frente com confiança e entrou lentamente, e o papa estava encostado na estátua da deusa. Uau! Coloquei um grande esforço na cena mais cedo porque eu estava com medo de que eles não fossem os protagonistas masculinos. Mas olhe para eles. Acham legal serem tão pretensiosos e exibirem abertamente seus poderes assim? Ah! Sua Majestade o Imperador? Até Sua Santidade, o Papa. Agi como se estivesse seriamente surpreso e dei um passo para trás. Então, eu deslizei minha mão no cabo da lâmina de éter. A partir daqui tornou-se realmente irreversível. Santa, você não me prometeu seu amor? Você está falando besteira, Papa. Ela decidiu olhar apenas para mim. Se disser alguma besteira de novo, eu corto os seus lábios. Bianca. Minha noiva. O que diabos aconteceu? Todas as memórias brilhantes e bonitas que floresceram entre nós. Era tudo falso. Mestre da torre. Santa Bianca não cultivou memórias com você, então, por favor, retire-se silenciosamente. O rosto de Bianca ficava mais pálido a cada momento. Os 4 protagonistas masculinos despejaram sua energia e a atmosfera rapidamente se tornou sangrenta. Aviso. Um forte choque de probabilidade é esperado. O caçador de protagonistas é aconselhado a sair imediatamente. Engoli minha saliva. A santa estava recuando lentamente enquanto murmurava alguma coisa. Eu não podia ouvir o que disse em detalhes. Tudo o que eu podia ouvir era, sim. Eu tenho que começar de novo. E estava olhando para algum lugar. Eu não sei o que ela está pensando, mas eu não podia deixar isso acontecer. Quando peguei minha espada de éter para detê-la, alguém apontou uma espada para meu pescoço. Era o melhor espadachim do mundo, Sodier. Onde está indo? Eu ri ironicamente. Sinto que vou ser pego na briga de cães também. De Protagonistas capítulo 116. O plano atual de Seldão não era perfeito. Mesmo que o plano tenha prejudicado com sucesso a fama de Bianca e feito os 4 protagonistas masculinos se confrontarem, no final, o próprio Seldão também foi pego nisso. Ele ainda estava olhando para a santa com o canto dos olhos, mesmo quando a espada de Sodier estava apontada para seu pescoço. Se apenas ela fosse uma protagonista normal, talvez fosse possível regredir aqui agora com a ajuda do mundo. No entanto, não foi possível porque era uma pessoa insidiosa sem qualquer capacidade para fazê-lo. Em outras palavras, para usar a habilidade de regressão, Bianca teria que se preparar. E graças à princesa Saar, Seldão estava ciente da condição para ativar a habilidade. A condição para voltar o tempo é reunir aquela que está mais próxima da deusa e 99 sacerdotisas fiéis para orarem juntas.
99 sacerdotisas junto com a amada pela deusa tiveram que rezar desesperadamente para que suas vozes chegassem a Kader, a deusa do tempo e da estação. Uma crise ocorreu com a protagonista Bianca. Uma crise cai sobre ela. No entanto, Seldon não tinha certeza de como a probabilidade se manifestaria para um transmigrador. Talvez a probabilidade fortaleça a habilidade de charme, que era a característica mais forte para o gênero de fantasia romântica. Eu tenho que parar com isso. Enquanto Seldon tentava mover as pontas dos dedos, a espada do espadachim mais forte, Sodier, se aproximou de seu pescoço. Além disso, 3 outros protagonistas masculinos também estavam se controlando. Como seus olhares estavam todos direcionados para a Santa, Seldon pensou que seria impossível para ele escapar dessa luta e pegar a Santa Bianca. No final, não teve outra escolha a não ser lutar. O nível atual de Seldon era 145. Ele estava a poucos níveis de se tornar um Rank S. Enquanto isso, todos os líderes masculinos estavam em torno do nível 150 ou até mais alto. A diferença entre os 145, que é igual à classificação A, e o nível 150, que é igual à classificação S, é de apenas 5 níveis. No entanto, pode-se dizer que essa diferença era semelhante ao céu e à terra. O poder do Rank ainda era considerado no nível do ser humano. Enquanto isso, o Rank S era algo além dos limites do humano. Eles se tornam uma existência completamente diferente. Embora Seldon tenha vivido a maior parte de sua vida como um Rank F, ele conheceu inúmeros super-humanos S e ele também viajou por inúmeros mundos e ficou ciente de quanto poder aqueles que tinham um nível superior a 150 níveis poderiam exercer. Claro, ele tinha alguma experiência em lidar com inimigos S, SS ou até mesmo SSS. No entanto, sempre que o fez, sempre evitou uma batalha frontal e lutou com várias coisas que poderiam ser usadas como vantagem. De fato, quando Salvatore Constantini, um super-humano SS, entrou em fúria, Seldon conseguiu subjugá-lo usando dezenas de tanques abandonados e uma usina. No entanto, agora, não há nada assim. Além disso, tinha 4 protagonistas masculinos para lidar. E Seldon tinha certeza de que morreria se lutasse de forma justa agora. No entanto, a luta foi inevitável. Eu não tenho escolha a não ser lutar injustamente. Então decidiu aproveitar o fato de que os 4 protagonistas não estavam verificando a si mesmos, mas um ao outro. Bip. Bom. U. Sodier, que estava apontando sua espada para o pescoço de Seldon, recuou rapidamente quando sentiu uma onda de choque em torno de seu corpo. Se ao menos sentisse um leve movimento de mana, tinha certeza de que seria capaz de matá-lo, mas sem que ele soubesse, Seldon estava usando algo que utiliza a éter e não mana. Sodier rapidamente corrigiu sua postura e tentou cortá-lo, mas já era tarde demais. E Seldon já estava rolando para longe dele usando o impulso do choque. Ao se afastar com sucesso, jogou muitas minas terrestres no chão para obstruir o caminho. Ele também tirou sua arma novinha em folha, o Winchester 777 de seu inventário. Era uma versão alternativa do Mega Atirador. Ao contrário da arma antiga, que usa munição de éter, a nova usa projéteis de mana como munição. Também era muito mais leve e conveniente. No entanto, também tinha sua própria desvantagem. Apenas uma podia ser carregada de cada vez. No entanto, não representou nenhum problema para ele que agora tinha uma habilidade física de ranca mesmo enquanto Seldon estava no meio de um salto no ar. Ele poderia facilmente carregar um tiro na arma e mirar no mestre da torre Araiun em um movimento fluido. Sentindo um ataque que em breve cairá sobre ele, Araiun lançou um escudo redondo azul com pressa. No entanto, Seldon já havia apontado sua arma para ele. O mundo de Seldon começou a se mover lentamente enquanto ele ativava sua habilidade de concentração, S+. Depois de uma rodada de cálculos, disparou sua arma, apontando-a para um ponto exato. Brum! No momento em que o disparo voou e atingiu o escudo de Araiun, ela ricocheteou e voou direto para o abdômen do Imperador Serael. Cook! O que você está fazendo? Não foi culpa minha. Como Serael tinha resistência de rank S, o ataque de Seldon não foi suficiente para arranhá-lo. No entanto, desde que pudesse fazer Araiun e Serael lutarem entre si, está tudo bem. Quando rolou no chão novamente, carregou mais uma munição. Desta vez, seu alvo era Caim. No entanto, graças ao espadachim Sodier,
que já havia apontado suas espadas para seu pescoço mais uma vez, ele não conseguiu atirar no Papa. Esse louco. Ele simplesmente correu pelo campo minado. Chiang. O som agudo do metal soou quando a Winchester e a espada colidiram. Mesmo que ele tenha que recuar por um momento porque precisa se concentrar na batalha de força em que está agora, Yeo Seldon ainda não tinha a intenção de deixar o Papa ir. Se o disparo não funcionar, ele só tem que usar a boca. Oh! Olhe! O Papa está mirando na santa. Quando a voz de Yeo Seldon alcançou o mestre da torre e o imperador, ambos rapidamente focaram sua atenção no Papa. Imediatamente depois disso, a espada de Sodier colidiu contra a armadura em seu estômago. Pajik-jik. Bateria restante, 61% com apenas um ataque de espada, cerca de metade do escudo de éter na armadura voou para longe. Yeo Seldon rapidamente prendeu uma lâmina de éter de 10 centímetros no final de Winchester. Como a classificação de saída da lâmina era em torno do primeiro grau, era possível que ele lutasse contra uma Rank-S mesmo como um Rank que não podia usar uma lâmina aura. Imediatamente após uma colisão, o mundo de Seldon desacelerou mais uma vez. Depois de bloquear a espada de Sodier, ele rapidamente girou a Winchester e recarregou. Depois disso, apontou a arma para o pescoço do seu oponente e puxou o gatilho. Sodier evitou o disparo inclinando a cabeça para o lado. No entanto, esse não foi o único ataque que veio. Logo depois que o disparo passou por ele, uma espada atingiu seu peito. Não só isso, logo após a lâmina atingir, Yeo Seldon voou para o lado dele e disparou outra vez antes de se afastar completamente. Você usa uma arma tão misteriosa. Com a combinação de sua esgrima, magia e tiro, Yeo Seldon foi capaz de entrar nas fileiras dos super-humanos. No entanto, se apenas um desses estivesse faltando, seu poder de combate seria reduzido tremendamente. Era natural para ele ser dominado pelos especialistas em luta corpo a corpo quando lutava de perto. O mesmo se aplicava também no caso de luta de longa distância. Seldon seria naturalmente empurrado para trás por um mago puro. Então ele criou seu próprio estilo de luta. Cobriu todas as suas deficiências com espadas, armas e disparos mágicos encantadas. Suas munições não eram de forma alguma comuns. O projétil saltitante que ele atirou anteriormente em direção a Ryan também era um projétil mágico que foi especialmente criada para saltar quando encontrou uma barreira de mana. Yeo Seldon também tinha algumas que se transformariam em um pilar de fogo ou um pequeno tornado quando atingisse o alvo. Sozinha, pode não ter poder letal suficiente, no entanto, foi o suficiente para confundir o inimigo. Toda vez que a espada de Seldon e a espada de Sodier se encontravam, ele girava sua arma logo depois e continuava a recarregar. Mesmo que o número de munições fosse limitado, porque estava pessoalmente encantado por Ekaterina, Yeo Seldon nem pensou nisso. Seldon. O mestre da torre está localizado a 7 metros da direção N60. Quando ele ouviu a localização, Yeo Seldon deliberadamente foi lá para deixar o ataque deles colidir um com o outro. Quang. Cook. Você. Foi um erro que não pude evitar de cometer. Seus ataques se emaranhavam e causavam danos uns aos outros. Além disso, havia muitas minas de éter espalhadas pelo templo que não podiam ser detectadas por sua magia. Elas podem explodir a qualquer momento. Caramba! A compostura de Sodier gradualmente quebrou. Mesmo que uma batalha de espadas fosse perigosa, ele tinha confiança para aproveitá-lo o máximo possível, mas seu oponente continuava fazendo algo que o irritava. Usando seu rápido trabalho de pés de espadachim de nível especialista, ele pulou e instalou uma mágica estranha que acendeu eletricidade, explodiu pilares de chamas, fez o chão tremer ou desmoronar e, finalmente, causou confusão. Além disso, deliberadamente corria para onde os outros três estavam lutando e emaranhava os ataques de todos, e após causar o caos, ele fugia sozinho. Eventualmente, Sodier, que não conseguia mais conter sua raiva, liberou todo o seu poder. A aura de um espadachim era algo que poderia ser facilmente controlado. Também foi capaz de formar qualquer forma que Sodier quisesse. Ele estava se segurando e tentou não usar toda a sua força, mas agora era impossível não fazer isso. Aquele maldito ignorante. Quando começou a mostrar seu poder, os outros protagonistas masculinos também o fizeram. Quando uma enorme bola de fogo caiu do céu,
O terceiro templo foi cortado pela metade em apenas um golpe, e quando uma espada for levemente balançada, todos os pilares do edifício foram cortados. Os protagonistas masculinos revelaram seu poder original. Caçador e Seldão, é hora de levar a sério, disse a interface. Eu já estou fazendo isso desde o começo. Ah! Enquanto isso, Santa Bianca, que escapou do templo, correu rapidamente pela capital. Toque, toque, toque. Bianca já estava ansiosa quando viu a nuvem escura pela primeira vez, mas, eventualmente, uma chuva leve começou a cair do céu. Ela estava irritada com suas roupas molhadas, mas não podia simplesmente parar. Está errado. Não deveria ser assim. Ela admite que estava cega pela ganância. No começo, só queria viver, então tentou fugir da capital. No entanto, percebeu que se tirasse vantagem de 4 homens que mostrassem interesse por ela, poderia enterrar a princesa Saar, tomar seu lugar como heroína e viver em paz. É por isso que, em algum momento, tudo o que fez foi tentar enterrar a princesa Saar. E quando conseguiu até certo ponto, já estava em uma situação em que poderia viver bem o suficiente. No entanto, a ganância a atingiu. Enganou e deslumbrou os protagonistas masculinos com as palavras doces dizendo você é meu único porque não queria deixar ninguém fora de sua influência. Ela apenas percebeu que não deveria ter feito isso. Se pudesse mudar o passado. Se for esse o caso, tenho certeza de que nunca serei notada. Bianca cerrou o punho. Em primeiro lugar, 4 eram suficientes, mas mais um era ganancioso. Se não fosse por aquele homem, isso nunca teria acontecido. Ela apertou o passo. Estava a caminho do templo para orar a deusa Kader para mandá-la de volta ao passado, assim como a princesa Saar fez na obra original. Tinha certeza de que a deusa aceitaria sua oração porque ela era uma santa. Knock, Hugo. Enquanto corre sem hesitar, Bianca esbarra em alguém. No entanto, ao contrário dela mesma, que caiu no chão, a outra pessoa não caiu. Quando olhou para cima e verificou, viu a princesa Saar, que estava correndo na chuva como ela. Santa, onde está o cavaleiro e o Seldão? A princesa tinha uma expressão muito urgente por algum motivo. Era como se algo tivesse dado errado. No entanto, como Bianca não estava ciente disso, imediatamente se levantou e correu novamente em direção ao templo da Igreja do Tempo. Crack! Quando passou pela porta da igreja, centenas de crentes que estavam orando no momento viraram a cabeça e olharam para Bianca. Senhorita Santa. O quê? Você está toda molhada da chuva. Vamos, venha o que? Ao todo, havia atualmente 500 crentes na frente de Bianca. 99 sacerdotisas devotas e 401 crentes. Todos eles eram seguidores da deusa do tempo e da estação, Kader. Bianca exalou, antes de falar com uma voz calma, mas poderosa. Todos, ouçam. Quando a santa, que ainda está encharcada pela chuva, começa a falar, todos ficam em silêncio. De agora em diante, farei uma oração muito especial. Vocês podem fazer algumas perguntas sobre isso mais tarde, mas como a fé é um aspecto importante para esta oração, eu ficaria grata se todos acreditassem em mim e me seguissem. A quantidade de fé era muito importante. Bastava ter apenas uma santa que era a existência mais próxima da deusa e 99 sacerdotisas. Mas agora, havia até 401 crentes lá. Bianca tinha certeza de que teria sucesso. Ela se aproximou da estátua da deusa com seus passos solenes e lacrimejantes, e caiu de joelhos. Então Bianca educadamente juntou as mãos na frente do peito. Uone! Quando a luz branca pura começou a se derramar em sua direção, todos os presentes baixaram a cabeça com expressões solenes, e a santa, com uma voz cheia de sinceridade, perguntou à deusa do tempo e da estação, Kader. Deusa, se você pode me ouvir, por favor, aceite meu pedido. Ajude-me a recomeçar. Em uma noite chuvosa, um hino cantado por uma menina ressoou por toda a cidade. De Protagonistas capítulo 117. Que desperdício! Esse foi o único pensamento que passou na mente de Seldão. Ele, que estava apoiado em um pilar meio destruído, colocou a mão em seu abdômen. O traje de éter de primeira classe, que foi anunciado como algo que poderia fazer seu usuário se sentir confortável mesmo sendo pisoteado por um elefante, foi quebrado, o sangue também escorria de seu abdômen. A habilidade especial Rejeição da Morte do item Morte do Amanhecer é ativada. A vida útil diminui rapidamente.
Felizmente, a armadura interna que Seldon obteve no outro dia rapidamente envolveu seu corpo e rapidamente curou suas feridas. Mesmo que a rejeição da morte consumisse sua vida, era muito melhor do que morrer. Professor, por favor, fique quieto. Ele conseguiu manter sua vida graças a Araceli, que veio assim que a luta começou. Devido ao recente evento de aprimoramento de imagem, ela disse que havia apenas 1% de mana restante dentro de seu corpo. Assim, Seldon havia claramente dito a ela para não se envolver. No entanto, a garota ainda veio em seu socorro, mesmo quando havia o risco de ser arrastada na batalha. Se não tem mana, não passa de uma civil. O que está pensando ao vir aqui? Eu vim aqui para te entregar uma poção. Seldon riu ironicamente quando a viu apressadamente colocando uma poção em sua boca. Ele estava completamente esgotado. Não conseguia nem reunir energia para levantar o dedo. Achava que se não fosse por Araceli, teria morrido aqui. Enquanto virava a cabeça lentamente, podia ver as consequências da luta que começou no terceiro templo. A escala da luta tornou-se tão grande que até se espalhou pelas ruas da capital do Império. O Imperador, o Mestre da Torre, o Espadachim e o Papa nunca pararam de lutar. Cada um deles cobiçava a Santa e desejava ser seu único. Assim como pensavam originalmente. A briga de amor entre super-humanos, que começou por causa de uma única mulher, acabou fazendo com que a cidade fosse destruída. No entanto, o fim do embate parece ter chegado. Seldon. A probabilidade dos 4 protagonistas masculinos está diminuindo lentamente. Eles morreram. Eu não tenho certeza sobre isso, mas é improvável. No entanto, como lutam não por causa da protagonista, embora seus poderes sejam reservados para ela, há uma grande possibilidade de que percam seus poderes. Mesmo que eles não morram, não importa. 4 deles não são o protagonista, porém, são um fator que deve ser eliminado para matar o verdadeiro protagonista. E o que está acontecendo agora é uma situação em que Seldon poderia se livrar da probabilidade sem ter que matá-los. Foi um desenvolvimento perfeito. A imagem de Bianca tinha caído na sarjeta e os 4 protagonistas masculinos também. Assim, a Santa não teria nenhuma probabilidade para protegê-la. Ela não pode fazer nada além de fugir se não quiser que uma bala se aloje em sua testa. Seldon realmente queria enviar Araceli para matar a protagonista, mas, com apenas 1% de mana em seu corpo, pensou que ela deveria estar lutando para sustentar sua vida. Porque ao contrário de si mesmo, sabia que toda vez que ela mudava para uma nova dimensão, gastava muito mana para se adaptar, bem como para entender o idioma. Além disso, Seldon realmente se sentiu grato por Araceli, que o ajudou ao longo desta missão e queria dar-lhe algo como pagamento. Ei Seldon. Olha aqui. Ah, princesa. A princesa parou e olhou para Seldon. Ao contrário de suas aparências habituais, ela estava uma bagunça. Suas roupas estavam encharcadas, seus sapatos comuns estavam rasgados porque não suportavam seus passos fortes. A habitual bela, elegante, afiada e perigosa Saar não podia ser vista. Ela cuidadosamente se aproximou com seus passos trêmulos, caindo de joelhos. O que aconteceu? Para você ser assim? A princesa podia ver uma ferida muito grande no abdômen de Seldon. Foi infligida por Sodier. Ele, que estava extremamente agitado por causa da ação de Seldon, o bombardeou com ataques cheios de sua aura. No final, um de seus ataques acertou com sucesso no abdômen do seu alvo. Não importa o quão habilidoso Seldon seja, no final, ainda é um rank A e não tem força para se igualar a um rank S na luta frontal, mesmo depois de usar tudo em seu arsenal. Além disso, o grau de ferimento sofrido pode ser considerado baixo, levando em consideração que o recebeu diretamente de alguém com poder de classificação S. Olhando para sua condição, a princesa Saar não pôde deixar de se culpar. Foi ela quem contou ao imperador sobre o relacionamento entre Seldon e Bianca. Também foi quem usou a situação a seu favor, espalhando deliberadamente rumores por todo o império. No entanto, nunca pensou que as coisas chegariam a esse ponto. O que eu posso fazer agora? Você lutou sozinho até ficar assim. A princesa mordeu os lábios com força, pois não sabia sobre propósito, objetivo ou qualquer outra coisa sobre Seldon. A única coisa que sabia era o fato de que ele apareceu do nada em algum momento e está fazendo qualquer coisa por ela.
Foi ele quem a arrastou de volta das profundezas do abismo e a ajudou a ganhar mais uma vez o reconhecimento do povo do continente e do imperador. Também foi quem ajudou a poder oferecer sua oração a deusa Kader novamente como crente. A princesa estava muito, muito, muito grata a Eoseldão. Com todas as coisas que fez, ele tinha certeza de que ela poderia viver feliz. Princesa, a Santa Bianca deve ser morta. Seldão disse enquanto tossia com a boca cheia de sangue. Olhando para sua condição, Saara apertou o punho com força até o ponto em que o sangue escorria de sua mão. Afinal, ele estava fazendo tudo isso para matar a santa. Você não me disse que lutou muito enquanto crescia. A expressão da princesa suavizou e ela logo recuperou a compostura ao ouvir a piada. Era o que ele sempre fazia quando queria tranquilizá-la. De agora em diante, o que posso fazer por você? Saar percebeu que não era hora de perder a cabeça de raiva. Estava ciente de que Seldão não era alguém que faria algo sem um plano e desta vez também, sentiu que ele já tinha um em mente, embora não pudesse terminá-lo. Seldão revirou os olhos. Se pudesse, queria pedir à princesa que corresse direto para a santa e a matasse. No entanto, ele podia ouvir um hino sagrado ecoando por toda a cidade sinalizando que era tarde demais. Mesmo em meio à chuva forte, as nuvens escuras se separaram e um pequeno raio de luz caiu em direção à igreja ao longe. Parece que a Santa Bianca começou a rezar para Deus e Kader. E Seldão tinha certeza agora que eles estavam atrasados. Nesse caso, havia apenas um caminho para matarem Bianca. Por favor, faça alguma coisa. Mas não por minha causa. O que você está falando? Faça isso por você, princesa. Por favor, ore mais uma vez. Isso é, ore e peça a deusa Kader para voltar no tempo. Os olhos da princesa Saar tremeram descontroladamente. Impossível. Quer dizer, eu fui retirada da minha posição como filha da deusa. Não. Além disso, não tenho 99 sacerdotisas que acreditam e me seguem. Minha fé é muito pobre em comparação com eles. E Seldão estendeu a mão e agarrou a mão trêmula da princesa Saar. Então ele arregalou os olhos e olhou diretamente para os olhos roxos da mulher. Você consegue. Não era uma crença infundada. Foi o resultado do pensamento de Seldão com base nas informações que adquiriu. Desde o início, ele sempre se moveu evitando a rota que poderia levar Bianca a regredir em sua morte por causa da probabilidade. No entanto, com a situação atual em que os 4 líderes masculinos foram libertados, e todos os cidadãos do Império não confiavam mais na Santa, não era mais possível para Bianca regredir devido à probabilidade. Além disso, como ela não era uma santa de verdade, mas uma protagonista de conceito extra de fantasia romântica, a correção que recebeu foi na forma de charme e não um poder sagrado. Mesmo que Seldão estivesse 100% certo de que Bianca oraria junto com 99 sacerdotisas mais devotas, ele estava convencido de que sua fé ainda ficaria aquém da princesa Saar, que já havia conseguido regredir uma vez. Princesa, vá, faça a sua oração à deusa. Depois de dizer isso, Seldão colocou a mão no chão impotente. Olhando para a princesa, cerrou o punho e levantou a cabeça. Saar sentiu que não tinha mais a qualificação para encontrar a deusa. Pensou que toda a sua fé se foi quando foi despojada de seu lugar como sua filha, mas decidiu que não era hora de insistir nisso. Iria encontrar a deusa e pedir-lhe um favor descaradamente. A princesa, que se levantou de seu assento, caminhou em direção ao centro do terceiro templo meio desmoronado. Ela estava ciente de que, comparada a Santa Bianca e suas 99 sacerdotisas na igreja, sua situação era muito ruim. Sua aparência era feia, o templo também foi destruído ao meio e até a estátua restante teve suas asas quebradas. Mesmo assim, há uma coisa que sentiu que tinha melhor do que Bianca na igreja. Hoje, ao contrário da igreja, graças à luta anterior, o céu era visível no terceiro templo. Em comparação com aqueles que rezam na igreja, a princesa pensou que, talvez, sua oração chegasse mais rápido ao seu destino. No meio da chuva que atingiu diretamente seu corpo, Saar riu do absurdo de seu próprio pensamento antes de olhar para o céu. Ela nem juntou as mãos ou se ajoelhou, apenas olhou para o céu sem expressão. E então disse, Deusa, eu estou aqui. Enquanto isso na igreja, pilares de luz desceram sobre sua estrutura. Bianca e suas sacerdotisas podiam sentir o poder divino se infiltrar em seu corpo enquanto se aquecem na luz. Certo. É isso. Ela nunca soube que seria um sucesso.
Não, para ser exato, nunca estava pensando nisso em primeiro lugar. No entanto, sempre esteve confiante de que poderia fazer isso porque era uma santa, a humana mais próxima da deusa. Lentamente, Bianca sentiu como se seu corpo estivesse sendo sugado para algum lugar. A realidade distorceu e outro mundo de nível superior se desdobrou na frente dela. Nesse misterioso mundo roxo, podia ver uma silhueta de uma mulher prateada parada silenciosamente no meio de uma engrenagem de um relógio interligado. Bianca tinha certeza que era a deusa Kader. A deusa que supervisionava o tempo e as estações, o mesmo ser divino que enviou a princesa Saar, a mulher humana original de volta ao passado. Deusa. Sou eu, Santa Bianca. Deusa, por favor, me escute. Bianca sorriu brilhantemente. Ela está apenas um passo de começar de novo. Pensando assim, chamou a deusa Kader, mas de alguma forma se sentiu desconfortável. Parece que alguém. Nesse momento, a deusa virou a cabeça para longe de Bianca e olhou para outro lugar. Tio, hã? Bianca foi lançada à realidade. O que acabou de acontecer? O quê? A luz divina desapareceu? Bianca olhou apressadamente para trás. O mundo roxo místico cercado por rodas dentadas e a deusa Cadeira havia desaparecido. Ela se viu de volta à igreja, mas desta vez não havia pilares de luz que brilhavam. Isso? Como isso é possível? Quando Bianca ainda estava surpresa e tentava entender o que havia acontecido, um padre chutou a porta da igreja e chorou. Senhorita Santa. Lá, outro pilar de luz divina está caindo. O quê? Bianca saiu correndo da igreja. E, de fato, o padre não estava mentindo. À distância, ela podia ver o mesmo pilar de luz brilhante que momentos atrás brilhava sobre eles. Aquela localização é. Bianca gaguejou, a cor começou a deixar seu rosto. Não havia como não conseguir se lembrar daquele local. O terceiro templo. Saar, que teve seu corpo jogado no mundo roxo e nebuloso, sentiu o tempo ao seu redor diminuir. Sua deusa tinha ouvido sua oração. Ela veio em direção à princesa deixando Bianca para trás. No entanto, para sua própria surpresa, Saar não se sentia nada feliz como um ano atrás, quando regrediu pela primeira vez. Em vez disso, se sentiu triste quando percebeu que a deusa estava olhando para ela. Há um ano, a princesa sentiu-se satisfeita com a ideia de que poderia se vingar daqueles que abandonaram, com o pensamento de que poderia recuperar tudo o que havia sido perdido e que sua vida arruinada poderia mais uma vez ser consertada e se desdobrar adequadamente. Naquela época, estava feliz porque não havia nada a perder, mesmo que voltasse ao passado. Mas sua situação era diferente agora. Se eu voltar no tempo, o que acontecerá com Seldão? Tais dúvidas continuavam cavando em seu peito. Embora seu tempo com ele tenha sido curto, estava cheia das lembranças mais queridas e felizes de suas duas vidas. Não pôde deixar de hesitar, ao contrário de sua primeira vez. Mesmo sabendo que se voltasse ao passado agora, poderia fazer o que quisesse, por exemplo, se tornar uma imperatriz e matar a Santa Bianca a quem pediu. Não tinha certeza do que há de bom nisso quando todas as coisas mais preciosas para ela tinham que desaparecer ou deixar de existir. Uak! Uma luz quente de repente envolveu o corpo da princesa Saar. Podia sentir que a deusa Kader, que ainda estava envolta em um tom prateado, estava olhando para ela. Quer voltar ao passado? Sim. No entanto, também não quero jogar fora minhas memórias com ele. Você é muito gananciosa. Não pode ter tudo o que deseja. A princesa Saar certamente estava ciente disso, porque nunca teve o que queria, nem mesmo uma única vez. No entanto, a primeira e última coisa que queria de repente apareceu. Não estaria tudo bem se eu fosse gananciosa? Você não parece ter nenhuma intenção de recuar. Eu também já fui assim. Deusa Kader, lentamente virou a cabeça para o homem que a princesa Saar mencionou. Ele estava abraçando uma garota com um cabelo preto. Parecia que a garota era alguém de outra dimensão e não suportava o fluxo do tempo distorcido neste mundo. O homem era verdadeiramente uma existência única. Mesmo no meio da passagem do tempo em constante mudança, ele não estava sendo arrastado. Em cima dela, Kader podia ver um misterioso e gracioso algo dourado atrás do rapaz. Em vez de não teria que regredir milhares de vezes se tivesse alguém em quem confiar como você. A deusa Kader estava ciente de que Seldão não seria afetado pelo tempo, mesmo que enviasse a princesa Saar de volta ao passado. No entanto,
A própria divindade não sabe por que isso seria possível. No final, sem contar a princesa Saar, decidiu usar esse ponto para dar-lhe um julgamento muito agradável. Possuo uma forma de manter a memória dele intacta. Isso é verdade? Manterei o Seldão e aquela garota neste momento e retornarei o tempo em um ano. Quando esse tempo se passar, ele acordará aqui novamente sem perder suas memórias. Isso ou... No entanto, existem condições. Com a palavra das condições, a expressão da princesa endureceu. Mas Kader não parou. Havia sugerido isso porque queria ver como Saar ficaria depois de perceber o significado dos relacionamentos. Você não voltará sozinha. Essa criança, Bianca, também retornará com você. Vocês duas conhecerão exatamente o mesmo futuro. Ambas devem lutar com suas próprias forças sem receber nenhuma bênção do mundo. Que tal? Não é interessante? Pode realmente fazer isso sozinhas sem a ajuda de Ocildão. Mais cedo ou mais tarde ele vai embora para seu mundo de qualquer jeito, mas você vai correr o risco de deixar uma memória curta sobre os dois. O coração da princesa tremeu descontroladamente. Foi uma oferta tão ridícula. Se fosse como sempre, Saar teria recusado e voltado ao passado sozinha. Deusa disse, e Ocildão retornaria ao seu próprio mundo mais cedo ou mais tarde. E quando esse momento chegasse, ela seria a única que ficaria sozinha neste lugar. Mas ele não seria capaz de lembrar e relembrar o tempo em que esteve com ela, mesmo quando está em outro mundo. Sim. Eu vou fazer isso. O canto dos lábios da deusa Kader se ergueu ligeiramente. Ela realmente gostou do fato de que a princesa Saar aceitou sua oferta ridícula porque ela não queria que ele perdesse suas memórias. Bom. Enviarei você e Bianca de volta ao passado. Não sei se conseguirá sobreviver esse ano ou se poderá encontrar o Seldão novamente. Kader riu lentamente enquanto olhava para a princesa Saar que estava olhando para si mesma com seus brilhantes e claros olhos roxos. Ao contrário de mim, você provavelmente terá sucesso. E então, o tempo começa a retroceder tanto para a princesa Saar quanto para Santa Bianca. Detectando mudanças na linha do tempo, Hugo e o Seldão gemeu quando abriu os olhos e então colocou lentamente Araceli, que havia desmaiado em seus braços porque não conseguia suportar a passagem do tempo, no chão e levantou a cabeça. Ele sentiu que algo havia mudado. Foi a mesma sensação que sentiu quando lutou contra o protagonista regressor infinito. Além disso, ao contrário do terceiro templo meio destruído onde desmaiou mais cedo, se viu em um quarto luxuoso, brilhante e folheado a ouro. Onde é que eu estou? Seldão apoiou seu corpo ferido com a mão e se levantou. Caminhou lentamente pelo tapete vermelho estendido no chão. Depois de chegar ao final do tapete vermelho, pôde ver uma enorme porta prateada com uma escultura de dragão gravada nela. E de repente, com sons de rangidos, a porta se abre seguida por uma mulher entrando. Princesa Saar. Ela ainda tinha lindos cabelos prateados e olhos roxos que pareciam ametista. Mas, ao contrário de seu eu anterior e devastado, seu andar era cheio de confiança e seus olhos também estavam cheios de dignidade. Ele sentiu como se estivesse olhando para uma pessoa completamente diferente por um momento. Saar olhou para Seldão e sorriu brilhantemente. Depois disso, ela aponta para a coroa de ouro que estava no topo de sua cabeça. Não sou mais uma princesa, mas uma imperatriz. Oi. Me relacionei com o imperador e o matei. Foi um golpe bem-sucedido. Não, o que é? A santa foi enterrada junto com o papa. No entanto, deixou um sabor muito amargo. Espere. Por favor, fale devagar. Saar parou e riu alto quando percebeu que havia cometido um erro. Desculpe. Estou falando rápido demais, não é? Saar sorriu de brincadeira. De alguma forma, seu sorriso lembra a expressão viciosa que Seldão costumava ter. Muita coisa aconteceu enquanto estava adormecido. Muitas coisas aconteceram e Saar havia superado todas elas. Então, vamos conversar devagar. Porque agora, poderiam passar algum tempo juntos novamente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.